Ai, fiquei bem loura. Fiquei bem. Eu gosto de ser morena. Eu gosto de ser morena, Alex. Olha aqui, ó. O clássico entre Flamengo e Vasco terminou empatado. Justo. Justo? Ih, o Vene disse que não. A Lucilene tava lá, acompanhou essa partida. A gente vai ver como foi esse jogo na volta. Ai, gente, eu só quero falar do fogão hoje. Rodou! Tarde de calor e de clássico da maior rivalidade carioca. Provocação de um lado e do outro também. E em campo, o Flamengo começou melhor. Logo aos 10 minutos, Cebolinha bate colocado e lança essa bola no travessão. E logo depois, Emerson Royal cruza para Bruno Henrique e Léo Jardim consegue salvar. Mas ele não consegue segurar esse chute de Carrascal. 1-0 Flamengo. Está muy contento, ¿no? Por la confianza que el grupo me ha dado, por la confianza que Felipe siempre ha tenido. Ha venido pues entrenando súper bien, ha venido entendiendo un poco lo que es Flamengo y la verdad pues el día de hoy me ha sentido pues respaldado por los compañeros y la verdad que bueno, que anhelaba un gol y bueno, hoy se consiguió, muy contento. Só que o Vasco consegue equilibrar a partida. E nessa cobrança de escanteio de Coutinho, Verratti cabeceia e Rossi opera um milagre. E em outra oportunidade, Ryan sobe mais que todo mundo e Rossi se enrola e toma empate. O goleiro rubro-negro dá esse susto nos flamenguistas e quase dá uma bobeira. Segundo tempo, o time da Gávea é o mesmo. No Vasco, muda e sai Nuno Moreira e entra Andrés Gomes. E a segunda etapa se constrói com o Flamengo com mais posse de bola, porém era o gigante da colina quem era mais efetivo nas finalizações. A equipe de Fernando Diniz somou 9 chutes contra 8 do Flamengo. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Verratti cabeceia essa bola nas mãos de Rossi. Pelo Flamengo, Léo Jardim falha e Saul coloca essa bola no travessão. Felipe Luiz já tinha colocado em campo seus principais jogadores. Pedro não estava inspirado e perde essa chance. Pelo Vasco, Matheus França leva perigo. E Pedro consegue fazer o inacreditável e perder essa ótima oportunidade cara a cara que poderia ser o gol da vitória do Flamengo. O Vasco conseguiu impedir o rival de disparar na liderança, mas está a 12 jogos sem vencer o rubro-negro no Brasileirão. A gente sabe que a proposta do Diniz é essa, vir pressionar e quando tem a bola também tenta jogar bastante. A gente tentou pressionar eles alto. Eles acabaram colocando uma marcação individual, 1 contra 1, e isso acabou dificultando numa parte do jogo, mas acredito que no contexto geral a gente dominou o jogo, a gente impôs o jogo, a gente tentou criar uma ocasião sim, mas foi um placar que a gente não queria, a gente queria a vitória, mas agora é seguir firme aí porque a gente tem um jogo muito importante aí da Libertadores e a gente vai lá para sair com a vitória. Um empate que não resolve a vida de nenhum dos dois times, mas que para o Flamengo teve um peso ainda maior, que vê a briga pela liderança ficar ainda mais acirrada. Olha que no off o negócio já tava quente, no on então. Eu vou fazer uma perguntinha para cada um e a gente vai começar a análise. Empate justo, Pedrosa? Sim. Empate justo, Venê? Baralho! Ai, gente! Vamos comer. Foi a reação ontem após o apito final. Olha só. Isso responde muita coisa. Responde. Vamos lá. Venê Casagrande e Lucas Pedrosa. Acho que o grande assunto pro Flamengo é: será que tinha que poupar tanta gente? Mas e também, se não poupa, chegar lá na Libertadores, o negócio é complicado. A gente vai falar desse calendário que é esquisito, mas o torcedor tá bravo. Tá bravo, Pedrosa, porque se debruçou. Eu sei que eu passei por isso, quando eu fui eliminada por você.
se debruçou no meu time é melhor, Não, melhor eu não. vou ganhar. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E aí se debruça nisso, mas o jogo em si não É jogado. E o lambari, sabe é o que que pescado, Obrigado. Pedrosa. Obrigado. O jogo em si teve um equilíbrio, o empate era o justo. Fala o lado do Vasco que eu vou convencer do lado do Flamengo, Pedrosa. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ligar o sinal de alerta para muita gente que trata um Vasco e Flamengo como se fosse um jogo fácil de 3 pontos para o Flamengo. Perfeito. Isso é um completo desconhecimento do que é a história desse clássico. O Vasco da Gama, nos últimos 3 jogos, isso não é uma comemoração, só estou falando aqui sobre o equilíbrio, os últimos 3 jogos entre Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro foram 3 empates. 1-1 no segundo turno do ano passado, 0-0 no começo desse ano e agora 1-1. Todo mundo tratava esse jogo como se o Flamengo fosse massacrar. Eu tive vascaíno me mandando mensagem quinta-feira, quando o Flamengo faz 2 gols em 10 minutos, eu estou com medo do que vai acontecer no domingo. Falei assim, com medo por quê? Com medo por quê? O que eu falei aqui no programa? Esse Flamengo, pra mim, olhando elenco, é o melhor dos últimos 5 anos. Desde 2019 eu não vi um elenco melhor do que esse. Talvez seja o melhor elenco da América do Sul e com certeza que tem o maior investimento. Só que o Vasco também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos, o que traz um pouco de equilíbrio para esse clássico. Quando você olha a dupla de zaga, o jogo que o Carlos Costa fez ontem, é absurdo o jogo que ele fez. Carlos Cuesta, Robert Renan, que o Vasco perdeu no meio da partida, mas é um cara que sabe jogar esse jogo grande, é qualificado. O jogo que o Barros fez ontem, impressionante. E o Ryan nem se fala. Pra mim, ele foi o melhor em campo. Então, quando você olha a partida, primeiro tempo, o Vasco finalizou mais que o Flamengo. Foram 5 finalizações contra 4 do Flamengo. Sendo que 4 das 3 finalizações do Flamengo foi no mesmo lance. O gol do Flamengo. Foi uma bola do Everton Cebolinha na trave, depois o Bruno Henrique faz a finalização e o Léo Jardim dá o rebote e aí o Carrascal faz o primeiro gol. Aos 10 minutos. Até ali, o Flamengo controlava a partida, mas nada de amasso, nem perto disso. E depois do gol que o Vasco tomou, o Vasco melhorou no jogo. O Vasco teve uma chance com o Pumita claríssima, que o Rossi consegue fazer a defesa, e depois o próprio Ryan, no escanteio cobrado pelo Coutinho, empata o jogo. Primeiro tempo, pra mim, de equilíbrio. E se fosse pra colocar alguém ligeiramente melhor, teria sido o Vasco. Pra vocês terem uma noção, no jogo inteiro, o Vasco teve 7 escanteios, o Flamengo 3, o que mostra que o Vasco teve volume. Só que no segundo tempo, aí entra toda a discrepância que a gente está falando aqui. Por quê? Primeiro ponto, o Flamengo pra mim foi com um time misto, não foi com um time reserva. Só que entra aos 57, depois aos 61. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino e Vinha. 4 jogadores que a gente pode colocar com nível de seleção. Enquanto o Fernando Diniz tem menos opção no banco, já tinha perdido o Robert Renan e o Nuno por lesão no primeiro tempo, precisou fazer essas 2 substituições, e aí ele coloca 10 minutos depois o David e o Matheus França. Durante esses 10 minutos que o Arrascaeta, o Pedro e o Samuel Lino estavam em campo, o Flamengo amassa o Vasco um pouquinho ali, fica muito mais com a bola e cria oportunidade. Quando o David e o Matheus França entram no jogo, o Vasco consegue ter uma válvula de escape um pouco melhor. Tanto é que tem uma defesa do Rossi no chute do Matheus França de canhota, que ele pega. Mas o Flamengo bem teve... o Matheus França. Exato, entrou bem. O Flamengo teve uma chance claríssima com o Saul na trave e outra chance claríssima com o Pedro. Em chances claras no segundo tempo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Em controle de jogo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Só que se você for colocar o enredo todo da partida, é um jogo equilibrado, como há muita gente não via. Só que como há muita gente não via, não levando em consideração as últimas partidas, e sim o histórico. Por quê? Repito, 1-1 no segundo turno do ano passado. Esse ano foi 2-1 no Campeonato Carioca, com polêmica do Bruno Henrique, que tinha que ter sido expulso, e o Flamengo ganha o Vasco. E o 0-0 no primeiro turno, em que o Flamengo é melhor, o Léo Jardim faz uma grande partida. Então o que eu quero dizer, cara, fica aqui um sinal de alerta. Acho que as pessoas têm que se apegar um pouco ao que é o tamanho desse jogo. Pergunta pro Felipe Luiz se ele acha tropeço empatar com o Vasco. O que ele falou ontem na coletiva? Falou que não acha tropeço, que o Vasco melhorou. Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo. Felipe Melo estava assistindo ontem, jogador que passou por Flamengo e tudo mais. Gente, é normal, porque clássico é normal. Agora, em relação a resultado, para quem ficou pior? Pro Flamengo. Porque viu os jogadores, os times que estão disputando com ele o título, chegarem mais perto. Pro Vasco é ruim? É péssimo. O Vasco é o 16º colocado. Só que é um empate que tem que ser valorizado pelo Vasco também tá jogando na casa do adversário. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga ali toda vez. Ontem a gente viu um 90-20, um 80-20, um 90-10 praticamente dentro do Maracanã. Então, pro Vasco, o empate tem que ser valorizado. Comemorado, não. Nada de comemoração. E pra quem é mais jovem, vê o Flamengo ser essa máquina,
máquina aí na última década, e talvez uma última década que tenha os piores números em relação ao Vasco vencer o Flamengo. Eu não, qual foi a última vez que o Vasco venceu o Flamengo? 2023, o gol do Pumita por 1-0, mas no verdade. Brasileirão tem 10 anos que o Vasco 10 anos, é tempo a beça. Mas mesmo assim, você nunca vê um jogo que é uma várzea, vamos dizer assim. É raro. Aquela goleada que foi quando assumiu aquele treinador português, o Boina, né? Sim. Aquela goleada, aquilo é histórico, aquilo não acontece toda hora. Então, para os mais jovens, tem que entender a força de um clássico regional. Não vai achar que só porque você investiu mais, você tem um time melhor, que vai ser fácil ou que você vai ganhar com certeza. Isso aí a gente fala para os mais jovenzinhos. Quem é marca escudo, que é mais da antiga, já entende que vai ser sempre chumbo grosso. Entende? Eu vejo tanta gente não entendendo. Às vezes se decepciona um pouco, né, Pedrosa? Porque esperava, né, vencer pelo menos. E aí fica aquela amargura assim, caramba, meu Deus, eu tinha como vencer. Mas aí que entra o quê? A magia do futebol. E o clássico regional zera um monte de coisa, inclusive até valores de investimento muitas vezes. Então, Vene Casagrande... Até porque foi o que a gente falou na semana passada. O Campeonato Brasileiro é o único campeonato no mundo que te permite o Lanterna tirar ponto do líder. E isso acontece. Por exemplo, ontem o Corinthians perdeu para o Sport. A torcida do Corinthians está revoltada, mas o Campeonato Brasileiro é isso. Sobretudo diante de um clássico que é um clássico pesado, Flamengo e Vasco. O Santos vem, é porque me recordei agora na sexta-feira. O Santos venceu o São Paulo agora. Exatamente, ontem, o São Paulo brigando ali pra estar por cima, Libertadores. tá na Libertadores. Perdeu pontos pro Corinthians. É isso. E a torcida do Palmeiras o Palmeiras foi vice esse ano e eliminado pro Corinthians. Essa é a máxima do futebol, ainda mais o clássico regional ali do teu estado. Vene Casagrande, você achou o empate justo? Aí vamos entrar já no debate direto em relação a economizar os jogadores, né? Poupou um jogador ali, um jogador aqui. E aí o Pedrosa vai entrar no papo também, que ele vai discordar que não era um time reserva. Não, é porque as pessoas querem vender isso como... Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia que pode agitar os bastidores do Flamengo e pegar muita gente de surpresa. O atacante Everton Cebolinha estaria insatisfeito e já teria pedido a rescisão de contrato com o clube carioca, segundo informações do jornalista Antônio Carlos. O jogador não vem encontrando espaço no elenco, não tem recebido minutos suficientes em campo e por isso entende que sua saída é o melhor caminho para a sequência da sua carreira. A situação chama atenção porque Cebolinha chegou ao Flamengo como uma das maiores contratações dos últimos anos, vindo do Benfica com status de estrela e com a expectativa de ser peça-chave no ataque rubro-negro, mas ao longo do tempo acabou perdendo espaço para outros jogadores e não conseguiu se firmar como titular absoluto, o que tem gerado frustração não apenas para o atleta como também para a parte da torcida que esperava muito mais de seu futebol. Dentro do clube a avaliação é de que ele não conseguiu render o que era esperado, principalmente em jogos decisivos, e essa falta de protagonismo fez com que outros nomes fossem ganhando prioridade nas escalações, deixando Cebolinha em segundo plano. Agora, com esse pedido de rescisão, a diretoria terá que avaliar os próximos passos, já que se trata de um atleta que custou caro aos cofres do Flamengo e que ainda tem contrato em vigor. Um rompimento amigável pode não ser tão simples, mas a vontade do jogador de buscar novos ares pesa bastante nesse processo. O mercado brasileiro pode se interessar por sua contratação, afinal Cebolinha já mostrou no Grêmio e na seleção brasileira que tem qualidade para decidir partidas. Além disso, clubes do exterior também podem observar a oportunidade de contar com um atacante rápido e habilidoso. Para o Flamengo, essa possível saída abre espaço para movimentações no elenco, seja dando mais oportunidades a jovens da base, seja buscando uma reposição pontual no mercado. Enquanto isso, a torcida se divide. Alguns entendem que o jogador não teve tantas chances de sequência e acreditam que ele poderia render mais caso fosse melhor aproveitado. Outros acham que já deu o que tinha que dar e que realmente não correspondeu ao investimento feito. O fato é que essa novela ainda deve render novos capítulos. A insatisfação de Cebolinha é clara e sua permanência no clube carioca parece cada vez mais difícil. Resta saber se a diretoria vai conseguir chegar a um acordo rápido.